Estamos aí com uma proposta nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas 24. Eu vou ler o texto bíblico, você pode permanecer assentado como você está. Apenas abra a Bíblia ou acesse aí a Bíblia. Eu vou ler a partir do versículo 13 de Lucas 24 e sugiro uma reflexão nesta noite sobre Jesus, o Mestre fascinante. Você pode falar isso comigo? Jesus. Vamos falar mais bonito. Vamos dar um brilho no nome de Jesus? Vamos. Jesus. Amém. Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus, o Mestre fascinante. Meus irmãos, o ministério de Jesus, o seu trabalho foi, acima de tudo, de mestre.
As pessoas o chamavam de mestre. Ensinava nas sinagogas, no templo, nas ruas, nas praças, à beira-mar, de um barco, num monte. Ali estava o mestre sempre a ensinar. Pregou sermões ensinando verdades bíblicas. Ensinou para anciãos, para homens, para mulheres, homens destacados, homens humildes, mulheres rejeitadas. Ensinou para as crianças acerca delas, asseverou: deixem que elas venham a mim e não as impeçam. As crianças tinham acesso a ele. O mestre fascinante. Aqui está um texto que abala o nosso coração quando o olhamos com mais cuidado. Aqui está um texto que nos mostra esse mestre Jesus em ação, trabalhando, porém, uma aula diferente. Porque aqui temos Jesus redivivo, Jesus depois de ressuscitado. E ele mesmo redivivo, após a sua ressurreição, está ensinando. Apenas 2 alunos, a caminho de uma aldeia chamada Emaús, tendo deixado Jerusalém, logo após todos aqueles fatos ocorridos com Jesus, tendo como ápice o seu sepultamento e a notícia do desaparecimento do seu corpo. A história da tradição judaica era mais ou menos assim, naquele caminho, e quando eles andavam pela estrada, se estavam conversando sobre algo particular, eles se encostavam ao canto da estrada, e se estavam receptivos a novas pessoas, eles iam mais pelo meio da estrada. A Bíblia diz que Jesus vai se aproximando deles, chega perto deles. É um mestre fascinante porque ele vai ao encontro daqueles a quem pretende ensinar. Não é como os professores de hoje que estão lá na sala de aula, nas escolas, esperando que os alunos venham a eles. Não. O mestre fascinante sente cheiro de aluno, cheiro de discípulo. E ele vai onde ele percebe que ali está alguém que precisa receber os ensinamentos da palavra de Deus. Jesus vem ao nosso encontro. Este é o eixo teológico de toda a Bíblia. Deus vem ao encontro do homem. É o Emanuel, Jesus, o Deus conosco. Ele toma a iniciativa. Ele dá o primeiro passo. Jesus vai na direção daqueles discípulos. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que Jesus vai na sua direção. Ele te encontra pelo caminho. Ele te cerca nas esquinas. Ele te encontra nas esquinas da vida, você vivenciando os maiores dramas, os maiores apertos. Jesus chega perto de você, por isso é um mestre extraordinário. Jesus chega perto deles, percebe que há um assunto em curso. E ele que se aproxima, ele que chega junto, e ele começa a ouvir que alguma coisa está sendo dita, e ele entra no assunto da maneira mais extraordinária. Ele não entra interrompendo a conversa, ele entra alimentando a conversa, dizendo: qual é o assunto, o que preocupa vocês? Sobre o que vocês estão conversando? Ele entra no mundo daqueles discípulos. Ele entra na conversa deles, demonstra interesse por aquilo que eles estão falando. É um mestre fascinante. Aquilo que é o seu mundo interessa para ele. Ele se interessa pelo meu mundo, pela minha agenda. Não é o professor que tem um programa, um currículo, uma agenda para apresentar para aquele que quer ser professor. Não. Ele começa com a agenda do aluno. Querido, querida, Jesus começa com a nossa agenda. Pergunta é: o que preocupa vocês? O que está captando o interesse de vocês ao ponto de vocês elegerem como tema para essa conversa no caminho para a aldeia? Qual é o tema? Qual é o assunto? Qual é o tópico? Qual é a dúvida? Qual é o questionamento? Por que essa tristeza? Por que esse tom de gravidade na fala? É incrível como Jesus, o mestre fascinante, percebe, não apenas ouvindo e interpretando as nossas palavras, mas também o tom da nossa voz,
a lágrima no nosso rosto é o mestre fascinante. Digam para mim, eu tenho interesse, me importo com o assunto que vocês estão conversando, porque percebo que isso preocupa vocês. O que está acontecendo? Qual é o assunto do dia? Qual é a grande notícia? Qual é a grande frustração? Digam para mim. Eles interrompem aquela caminhada, eles param, olham para Jesus e falam, olha, você está vendo Jerusalém? Será que você é a única pessoa que esteve lá agora e não está sabendo o que aconteceu, não está por dentro dos fatos tremendos que aconteceram ali? Será que você é a única pessoa que, tendo estado lá, não se alarmou com o que aconteceu, com todos aqueles fatos? Jesus olha nos olhos deles e pergunta, que fatos, o que foi, quais são esses acontecimentos? Me falem sobre eles. Jesus pergunta, não é porque não sabia? Ele é um mestre fascinante, ele sabia. Pergunta para perceber a interpretação que eles estavam dando para os fatos. Porque não basta saber os fatos, é preciso interpretar os fatos. E Jesus queria saber como que eles estavam interpretando os fatos, e pela reação deles, pela tristeza no coração deles, eles estavam declarando que o modo como estavam interpretando os fatos ocorridos em Jerusalém naqueles dias estava completamente equivocado. Mas Jesus queria ouvir deles, como que vocês leem a história? Nós estamos cercados de fatos alarmantes, às vezes impactam a nossa vida financeira, emocional, afetiva, social, nossos relacionamentos, notícias chegam toda hora. Tudo vai depender de como nós lemos a realidade, como nós interpretamos as coisas. E eles vão contar para Jesus, sem saberem que era Jesus, sem identificarem quem era aquele andarilho que chegava para andar e conversar com eles. Eles relatam os fatos, adicionando a interpretação dos fatos. Isso é tremendo. Na língua alemã há duas palavras para história. Uma diz história como fato que acabou de acontecer. E a outra diz a história acrescida da interpretação do interlocutor por aqueles fatos. Como você lê a sua realidade? Como você lê os problemas que acontecem na sua vida? Como você lê as dificuldades que você enfrenta? Não basta saber que tem dificuldades. Não basta assumir que tem problemas. É preciso fazer uma leitura correta das dificuldades. Há dificuldades que são produtos do nosso pecado. Há dificuldades que resultam do pecado daqueles que convivem conosco. Há dificuldades que são meros instrumentos e ferramentas de Deus para o nosso bem, para a nossa edificação. Então é fundamental interpretarmos a realidade. E eles dizem, olha, estamos conversando sobre Jesus Nazareno, homem poderoso em palavras e obras diante de Deus, dos homens. Quanta coisa maravilhosa esse homem fez, mas conspiraram contra ele os principais sacerdotes, as autoridades. Sabe, houve um julgamento, ele foi condenado, crucificado, e já fazem 3 dias que ele está sepultado. E depois que ele foi sepultado, umas mulheres foram ao sepulcro, estava vazio. Saíram falando que um anjo apareceu numa visão, dizendo que ele está vivo. Foram lá alguns dos nossos líderes e viram que o sepulcro está vazio. Mas o fato é o seguinte, o sepulcro está vazio, mas ninguém o viu. Será que roubaram o seu corpo? Como estavam pensando as autoridades romanas? Ninguém viu Jesus. Mal sabiam eles que Jesus estava ali do lado deles e que eles estavam sendo uma das primeiras pessoas a verem Jesus, redivivo. E Jesus para com eles, espera um pouquinho. Nota 10 para a narrativa dos fatos. Nota 0 para a interpretação dos fatos. Nota 10 para a descrição do que aconteceu. Mas nota 0 para a análise do que aconteceu. As Escrituras dizem que assim deveria acontecer com o Messias. Era a missão dele. E Jesus corrige aquela interpretação errada, chama a atenção deles. Não é assim. Esse não é o significado. Não é caos, não é tristeza, é alegria.
Não é fúnebre, é regozijo. Não é para vocês andarem cabisbaixo, chutando pedras. É para vocês estarem voltando para a aldeia, glorificando a Deus, porque o propósito de Deus se cumpriu no seu Messias. Sabe, o profeta Isaías disse que ele foi destinado a ser pisado, escarnecido, covardemente agredido por causa dos nossos pecados. Ei, Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Ele venceu a morte. Ele não foi vencido. Não há espaço na história de Jesus para um Jesus derrotado, para um Jesus humilhado, através da dor, do sofrimento, da morte e do sepultamento, através do túmulo vazio. É o Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Mestre fascinante. A Bíblia diz que Jesus começa em Moisés, lá nos primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico. Ele começa Números, cada livro do Antigo Testamento. E diz a Bíblia que ele vai discorrendo pelos livros da lei e por todos os profetas escritos, falando tudo o que acerca dele estava nas Escrituras. Que aula é essa? Que aula é essa? Um curso completo de cristologia do Antigo Testamento. Tudo sobre Jesus no Antigo Testamento. Que aula tremenda! Ele não deu essa aula em nenhum momento na história. Nem para os apóstolos, nem para os discípulos. Uma aula que ele deu apenas de uma maneira densa, completa, para aqueles 2 únicos alunos no caminho de Emaús. Falou-lhes sobre o Cristo da fé no Antigo Testamento. O Messias prometido, o ungido de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E foi explicando cada texto do Antigo Testamento que falava sobre ele. Eu queria estar nessa aula. Eu queria estar ali aos pés do mestre fascinante, ouvindo tudo o que ele estava ensinando. Diz a Bíblia que ele vai profundamente nas Escrituras. Ele não salta os textos. Ele não dá uma visão panorâmica. Ele não resume o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele vai explicando. E o verbo aqui denota paciência, calma, amor, dedicação. Ele vai ensinando como mestre fascinante. Os discípulos ficaram embevecidos. Algo estava acontecendo com eles, mas eles não estavam falando. Alguma coisa mexia dentro deles enquanto Jesus ensinava, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Chegam na aldeia, é hora de despedir, e eles fazem um pedido: não, fica conosco. É interessante esse convite dos discípulos, porque não é comum um aluno convidar o professor para ir para sua casa. Mas eles queriam ouvir mais. Eles queriam aprender mais. Que andarilho é esse que nos encontrou na estrada e que nos fala coisas tão extraordinárias? Que aula é essa que, mesmo frequentando as sinagogas e as reuniões da religião, a gente nunca teve antes? Quanto amor nessas palavras. Quanto poder nessas palavras. Jesus é um mestre fascinante porque ele não fala mecanicamente, automaticamente. Há amor nas palavras dele. Há compaixão nas palavras dele. A verdade nas palavras dele. É a profundidade nas palavras dele. É o mestre fascinante que impacta a vida quando ensina. Jesus aceita o convite. Há uma informação que Lucas nos dá sobre o motivo pelo qual Jesus aceitou o convite. Ele não aceitou o convite porque o dia estava declinando. Ele não aceitou o convite porque ele estava cansado da viagem. Ele não aceitou o convite porque estava com fome. O texto diz que ele aceitou entrar para ficar com eles. Para estar um pouco mais de tempo com eles. Para investir mais na vida deles. É como aquele professor que ama
aquilo que faz e que ama aqueles que aprendem com ele, que para na praça, na sala de reuniões, na biblioteca, nos corredores e dá atenção aos alunos e conversa e ouve as dúvidas. Ele entrou para ficar com ele. Há uma nota importante aqui. Jesus entra na nossa caminhada, se interessa pelos assuntos da nossa vida, nos corrige as interpretações erradas da realidade, nos ensina pacientemente os caminhos da verdade e Ele quer ficar conosco. Ele quer ficar com você? Talvez você esteja se sentindo sozinho, abandonado, largado, rejeitado, ignorado. Talvez você se sinta alvo de indiferença. Na época da pandemia, um cirurgião famoso nos Estados Unidos deu uma entrevista para a revista Time, que viralizou na imprensa, e ele disse: a pior pandemia que os Estados Unidos vive não é a da Covid, é a pandemia da solidão. Como dói a solidão! Como machuca você não ter com quem conversar, com quem ter comunhão, com quem compartilhar a vida. Jesus disse: olha, eu quero ficar com eles. Como diz nessa noite, eu quero ficar com você. Eu quero atravessar esse deserto com você. Eu quero atravessar esse vale com você. Eu quero cruzar essa estrada perigosa que você tem que cruzar na sua vida. Eu quero estar com você. Ele entra naquela casa e a Bíblia diz que ele se assenta à mesa. Aqueles alunos estão completamente fascinados, completamente envolvidos. Ele se assenta à mesa e todos estão prestando atenção nele. Era comum que o chefe da casa partisse o pão e desse graças. Era comum que ele desse as boas-vindas aos visitantes. Mas Jesus senta naquela mesa e assume uma liderança espiritual inexplicável. É Jesus que toma o pão. Não era para um visitante tomar um pão. O visitante recebe o primeiro pedaço de pão na cultura judaica. Mas Jesus agora, ele está no comando de uma situação onde ali estão alunos completamente rendidos ao mestre fascinante, a Jesus. Ele parte o pão e diz a Bíblia, quando ele faz isso, caem como que escamas dos olhos daqueles homens e eles identificam, eles reconhecem, Jesus se revela para eles. E quando eles entendem que é Jesus, se você consegue se transportar para aquela casa e se colocar no lugar de um daqueles homens, quando eles percebem que é Jesus, esse tempo todo é Jesus, o caminho todo é Jesus, a conversa toda foi com Jesus, foi Jesus que falou com a gente esse tempo todo. Quando eles entendem e percebem, quando a ficha cai, Jesus não está mais ali fisicamente. Um olha para o outro e fala: agora a gente entende. Agora a gente entende porque o nosso coração ardia, porque o nosso coração tremia, porque havia algo apertando o nosso coração quando Ele nos falava, quando Ele nos ensinava e nos expunha, nos explicava as Escrituras. Era Jesus. As mulheres viram aquele túmulo vazio porque Jesus está vivo. O seu corpo não foi roubado, ele está vivo, o mestre fascinante está vivo, e nós assistimos a sua aula agora. Ele vive. O cansaço vai embora, a fome sai, eles se levantam, como estavam, voltam para Jerusalém, porque agora eles têm uma experiência para contar. E quando chegam lá, a verdade é confirmada. Todos já sabem que o Mestre está vivo, que o Senhor está vivo. Você percebe o que aconteceu aqui? Com aqueles dois homens. É tudo o que o Senhor deseja que aconteça com você. Ele quer se aproximar de você. Ele quer se envolver no seu mundo. Ele quer te ajudar a interpretar a sua realidade. Ele quer te apresentar
as Escrituras Sagradas para nortearem a sua vida. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer sentar na sua mesa, Ele quer partir o pão, Ele quer se revelar para você. Não como um homem especial, não como qualquer outra coisa, mas como o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o Rabone, o mestre fascinante. Ele não convida você para entrar numa sala de aula. Ele transforma cada recinto e cada ambiente onde você estiver numa extraordinária sala de aula. Ele não convida você para receber um plano de curso. Ele transforma o seu assunto no assunto do Pai. E você sente o amor do Pai. Sabe, nessa aula nós vemos um Jesus maravilhoso, um mestre maravilhoso, cheio de amor e de compaixão, cheio de graça e de misericórdia, incomparável, um mestre fascinante. Na cultura ocidental do nosso tempo, pensamos na palavra mestre de uma maneira muito diferente de como a Bíblia nos apresenta Jesus. Ele não é o detentor de todo o saber que olha para você com desprezo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem na sua própria vida a encarnação da grande aula, a mensagem, a boa nova, o conselho de Deus. Às vezes, por errar na leitura da realidade, nós sofremos. Às vezes, por não termos o Senhor caminhando conosco na estrada, nós padecemos. Às vezes, porque não temos ninguém para cortar o pão na nossa mesa, nós choramos. Mas quando a gente enxerga Jesus, tudo muda, tudo se transforma. E se alguém se encontrasse com aqueles homens voltando de Emaús para Jerusalém e perguntasse: por que tanta pressa? Por que correm tanto? Porque nós acabamos de ver e ouvir o nosso Mestre. Nunca mais a nossa vida será a mesma. Pergunta é muito importante. Há lugar para esse Jesus na sua vida? Há lugar para esse mestre fascinante no seu coração? Você está aberto para que o Espírito Santo de Deus faça arder a sua alma, o seu coração, com o poder que há na palavra dele? Você está pronto para ouvir Jesus falando ao seu coração? Pastor, eu estou aqui nessa noite tão somente para isso, para Jesus falar comigo. Você está no caminho da vida, você está na estrada da vida. Jesus está com você para abençoar você. Você acredita nisso? Você crê que você está aqui nessa noite para Jesus entrar no seu assunto e na sua vida e mudar todo o seu ser? Eu creio, pastor, porque Ele é um mestre fascinante. Você pode baixar a sua cabeça? Você pode fechar os seus olhos? Você pode fazer um pequeno esforço e se imaginar no caminho, apenas numa estrada indo para casa, cheio de tristeza na alma, dúvidas, preocupações, frustrações, pensando no caos que se tornou a sua vida. Quem sabe gente com relacionamentos partidos, casamentos comprometidos, famílias sendo destruídas, tanta tristeza na alma, a realidade tão dura. Jesus diz: não, eu estou aqui. E se eu estou aqui, a realidade vai mudar. Sabe, uma das coisas que aprendemos no Evangelho é que realidade não é destino. Jesus muda a realidade. Jesus ressignifica os fatos e abençoa a nossa vida. Pastor, o que eu preciso fazer para o meu coração arder? O que eu preciso fazer para que esse mestre fascinante entre na minha vida? Tão somente seja sincero e peça para ele: mestre, Senhor, entra na minha vida, cura o meu coração, resgata todo o meu ser. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei o seu nome,
Não sei a sua história, mas Jesus sabe o seu nome, seu sobrenome, seu endereço, a sua história. Aquilo que você não contou para ninguém, Jesus sabe, porque Ele é o mestre fascinante. Ele está aqui para cuidar de você. Pastor, eu preciso receber o cuidado de Jesus.